Fala galera, beleza? Caio aqui, professor de Excel da Atuar. Eu quero falar contigo sobre uma função maneiríssima. E eu vou te perguntar, será que essa função vai substituir a tabela dinâmica dentro do Excel? É a função agrupar por, uma função do Office 365, cara, muito interessante, que eu tô doido para poder te explicar aqui nessa aula. Beleza? Então, bora pra aula. Desde já, prazer enorme estar contigo aqui, cara. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, sempre tem aula nova de Excel, de Power BI. Não esquece de ativar o sininho de notificação também, para você poder sempre ficar ligado, ficar ligada por aí sobre as nossas novas aulas. E também não esqueça que o material dessa aula aqui tá para download aqui na descrição do vídeo. Então, fica comigo até o final dessa aula, depois faz o download e vai praticar tudo que você viu aqui comigo. Nessa base aqui, eu tenho uma coluna com cliente, outra com atendente, outra com valor e outra com ano de compra. E aí vamos supor que eu chego para você e falo assim, cara, quanto que cada atendente vendeu ao total? Tipo, o Caio aqui, ele vendeu 4.750, mas aqui também tem outro registro do Caio, 4.671. E aqui eu tenho o Lucas, vendeu 5.896, só que depois eu tenho outro registro aqui do Lucas, ó, 5.905, e assim vai, eu tenho vários registros aqui. E vamos supor que eu quero saber qual que é o total que cada atendente aqui vendeu. Só que, cara, para isso, assim, eu poderia fazer de diferentes maneiras. Eu poderia fazer com soma 6, eu poderia fazer com tabela dinâmica, mas a gente também pode fazer de forma muito rápida, muito objetiva, com a função agrupar por, que ela literalmente tem várias funções dentro dela e ela permite a gente calcular totais de forma muito objetiva, muito intuitiva também. Então, ao invés de criar uma tabela dinâmica, ao invés de fazer uma soma 6, o que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui, tá vendo que eu coloquei dois resuminhos aqui, ó, um de atendente e valor e outro de ano de compra e quantidade vendida. Então, nessa daqui, eu gostaria que aparecesse cada atendente aqui, sem estar com a informação repetida. Então, aqui o Caio, depois o Lucas, Felipe, Bruna, Natália, Maria, enfim, pelo que eu entendi são os atendentes que a gente tem aqui. E depois os valores aqui totais vendidos por cada um. Então, cada atendente fez o respectivo atendimento, o processo de vendas, enfim, em cada ano que está aqui. E aí, esse foi o valor que cada um vendeu aqui ao lado em cada atendimento. Então, vamos lá tentar fazer com a função agrupar. Eu vou chegar aqui e vou abrir a função igual agrupar por. Tem o tab aqui para poder confirmar a função. E aí, a função agrupar por, ela basicamente vai pedir o primeiro argumento para a gente são os valores ali que a gente quer agrupar. No caso, a informação qualitativa. Nesse caso, os atendentes. Então, eu vou clicar aqui no primeiro atendente, depois eu vou dar um Ctrl Shift seta para baixo. E aí, selecionei todos os meus atendentes que estão aqui. Então, eu cliquei no meu primeiro atendente, depois eu dei um Ctrl Shift seta para baixo, e aí selecionei todos, e aí eu voltei aqui para cima. Depois eu vou dar um ponto e vírgula, e aqui eu tenho a parte de valores. Ou seja, a agrupar por vai olhar todos os atendentes aqui e vai tirar os únicos valores aqui sem estar repetido, né? Então, só o Caio, só o Lucas, só o Felipe, só a Bruna, só a Natália. E depois ele vai olhar para o lado e vai falar, cara, deixa eu fazer aqui o somatório ou a média ou a contagem, enfim, de acordo com os valores que esses caras realizaram. Nesse caso aqui é o valor vendido. Então, nesse argumento aqui de values, ou seja, de valor, eu vou clicar aqui no meu primeiro valor, na célula C2, e vou dar um Ctrl Shift seta para baixo. Por quê? Eu quero que ele olhe cada atendente e depois compare com a coluna de valor, para ele poder saber quanto que cada atendente vendeu ali no total. E aí depois eu vou apertar um ponto e vírgula e eu tenho esse argumento aqui agora, ó, que é o argumento da função. Por quê? O Excel está olhando cada atendente aqui e olhando cada valor que está aqui ao lado. E ele está me perguntando, cara, você quer que eu some, por exemplo? Você quer que eu olhe todos os atendentes aqui que foram Caio e some os valores aqui que ele realizou? Ou você quer que eu veja todos os atendentes aqui que foram Caio, Lucas e etc, todo mundo que está aqui, e tire a média dos valores desses caras? O que você quer? Ele está me perguntando qual que é a operação que ele vai fazer, correlacionando a coluna de atendente com a coluna de valores. Nesse caso aqui, eu vou botar a operação de soma. E aí, olha só isso, quando eu fecho o parênteses e dou o Enter, cara, olha que incrível. Ele já me gera o total de acordo com cada atendente ali. Então, eu tenho a Beth, Bruna, Caio, Felipe, Igor, Lucas, Maria, Natália. E ao lado eu tenho o valor total que esses caras realizaram. 44.060, 76.343 e assim vai. Vamos fazer esse teste, ver se isso está certo? Eu vou clicar em qualquer célula aqui e vou dar um Ctrl Shift L. Vou colocar um filtro aqui. E eu vou chegar aqui na célula de atendente, tá vendo aqui, ó? Nessa setinha aqui no cabeçalho, ó, de atendente. Então, eu vou desmarcar todo mundo e vou colocar só a Beth, ó. Lembra que a Beth está dando 44.060 aqui? Vou dar um OK. E aí vamos ver aqui, ó, se está dando 44.060 também. Eu selecionei todo mundo. Olha aqui, ó, logo abaixo de mim.
44.060 também. Então esse é o valor total que a Bet realizou e a função já trouxe aqui pra gente. Então isso é muito interessante. Outra característica da função agrupar por, disponível ali no Office 365, não está aparecendo aí para você, é porque você talvez não deva estar com a licença do Office 365 habilitada. Mas olha que interessante, se eu chegar aqui em alguma célula e tentar dar o delete, ó, repara que ele não está deletando. Por quê? As funções de despejo, as funções recentes ali do Office 365, elas têm essa característica, em que eu realizo na primeira célula a função, a construção da função, e aí quando eu dou Enter, ela vai para as outras células ali, pegando todo mundo que eu havia solicitado, né? E aí, repara que se eu tentar deletar aqui, ó, qualquer outra, ela não funciona. Então isso é uma característica muito interessante e, cara, ele já fez essa operação. E é claro que eu posso apertar aqui na célula F2, eu posso dar um duplo clique com o mouse, ou eu posso dar um ESC e apertar a tecla do meu teclado F2. E aí eu posso apagar, ó, esse parêntese e a soma aqui, eu posso falar para ele, cara, muda a operação que você fez. Ao invés de soma, eu quero tirar a média dos valores desses caras. Ou seja, eu vou tirar a média aritmética ali de tudo que essa galera vendeu. Que a Beth, a Bruna, o Caio, o Felipe, o Igor e assim vai. Vou fechar o parênteses e vou dar o Enter. Olha que interessante. Ele tirou a média dos valores vendidos ali de acordo com cada atendente. Olha que interessante, isso em frações de segundos, só trocando o operador. Então, olha o poder da função agrupar por. Ela será que vai substituir a tabela dinâmica? É claro que faz lembrar muito o recurso da tabela dinâmica, mas são recursos diferentes. A tabela dinâmica é muito mais um recurso que você consegue inserir manuseando uma grande base de dados, mas ao mesmo tempo a função agrupar por também é muito interessante. Então, no final das contas, o que vai ditar aquilo que você vai aplicar é o que vai ser mais ágil, o que vai ser mais eficiente ali dentro da análise que você está mexendo. Mas, cara, sem dúvida nenhuma, aprender a função agrupar por vai aumentar demais o teu arcabouço aí de fórmulas dentro do Excel. E aí, o que a gente vai fazer agora? Vamos praticar mais uma vez. Tá vendo aqui que eu tenho o ano de compra e a quantidade vendida? Então, eu quero saber, de acordo com cada ano aqui, quanto que a gente vendeu. No caso, em termos de quantidade, 2023 eu fiz uma venda aqui, 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 e assim vai. Eu quero contar quantas vendas a gente fez de acordo com cada ano. Eu vou abrir a função agrupar por. Eu vou dar um igual, agrupar por, vou dar um tab aqui. E aí o meu primeiro argumento é basicamente a minha informação qualitativa, né? Os campos de linha aqui que a gente vai inserir. Eu vou clicar aqui na célula D2, vou dar um Ctrl Shift seta para baixo, porque eu quero que ele olhe nessa coluna de anos que está aqui. Ponto e vírgula, eu tenho o argumento agora dos valores. O que são os argumentos dos valores nesse caso aqui? Concorda comigo que eu vou olhar nessa coluna aqui dos anos, todo mundo que é primeiro igual a 2023, depois igual a 2022, 21, 20, enfim, cada ano que eu tiver por aqui. Então, nesse caso especificamente, por isso que eu trouxe ele aqui nessa aula, o argumento de campos de linha e o argumento de valores, eles vão ser o mesmo intervalo. Por quê? Em um argumento eu vou me referir a onde eu vou procurar os determinados valores e no segundo argumento, no argumento dos valores, eu vou falar para o Excel quais são os valores que eu quero procurar lá. E nesse caso, são os valores de 2023, 2022, 2021. Então, um eu falo aonde, outro eu falo quais são esses critérios, os valores que eu quero procurar para poder fazer uma contagem, que eu vou falar para ele já já qual que é a função que a gente vai realizar. Então, eu vou de novo clicar na célula D2, vou dar um Ctrl Shift seta para baixo, vou dar um ponto e vírgula, e aí eu vou voltar aqui para cima, ó, tá vendo? Eu vou voltar só para poder facilitar aqui a visualização. E ele está me perguntando agora, qual que é a operação que a gente vai realizar? É uma soma? É uma média? Enfim, o que a gente vai fazer? Nesse caso, a gente vai realizar essa daqui, ó, a Continue. Ele vai contar todo mundo aqui que tem o número preenchido, de acordo com cada valor que a gente tem aqui. Então, só vou dar um tab aqui, ó. Fui ali para cima do Continue, ficou azul, eu dei um tab ali. Eu também poderia ter digitado conte.num, ali com acento nu. Fechei o parênteses, dei o Enter. Repara que aqui, em 2014 eu tive 10 vendas realizadas. 2015 eu tive 14 vendas realizadas. 2016 eu tive 6 vendas realizadas. 2017, 11, 2018, 5. Então, todo o nosso cálculo já está elaborado por aqui. Outra coisa muito interessante que a gente também pode fazer é, se eu apertar um F2 aqui na agrupar por, você reparou que ela trouxe o total aqui pra gente, ó. Que é o total, eu tive 100 quantidades vendidas ali, de acordo com cada ano. Mas eu também poderia tirar esse total. Eu vou apagar esse parênteses aqui, ó, do lado do Continue, e vou dar um ponto e vírgula. E aí, depois de colocar o ponto e vírgula, repara que ele me dá algumas opções. 0, nenhum total. 1, totais gerais. 2, geral e subtotais. Caso você queira retirar essa linha de total, você pode colocar um 0, fechar o parênteses e dar o Enter. E aí pronto, ele já retirou os totais por aqui. Então, cara, é uma função muito interessante, é uma função que tem várias funções dentro dela, e, cara, eu acho que você vai gostar muito desse recurso, eu tinha que trazer ele aqui para as aulas do nosso canal.
Espero que você tenha curtido, ficado até o final comigo. Deixa o like nesse vídeo, deixa nos comentários o que você achou dessa aula. E agora eu te vejo nas próximas. Beleza? Forte abraço!